Então, preste atenção naquilo que o Espírito Santo tem nesta noite para as nossas vidas, amém? Porque eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para mudar a tua história nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te louvamos, Senhor, por tudo que tu és e por tudo que o Senhor tem feito em favor da sua igreja nesta terra. Senhor, neste momento eu quero te apresentar o teu filho. Oh, Senhor, tome em tuas mãos o teu servo, Senhor. E nesta noite, Pai querido, o Senhor vem usá-lo de uma forma poderosa, como sempre o Senhor tem usado, Pai querido. Oh, Senhor, usa nesta noite uma palavra profética aos nossos corações, uma palavra vindo do teu coração para o coração desta igreja. Abençoa teu filho, Senhor. Repreenda, meu Deus, toda ação do inimigo das nossas almas. Não deixe que ele venha roubar a boa semente nesta noite, Senhor. Mas nós estamos aqui, Deus, com o nosso pensamento, com o nosso coração desarmado, para ouvir a tua palavra, para receber aquilo que o Senhor já colocou no coração do teu servo. Porque eu tenho certeza, Deus, que o Senhor já deu uma palavra para ele nesta noite. E assim, toma ele nas tuas mãos, que não fale o homem, mas que fale o teu Espírito Santo através do homem aos nossos corações. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus é o que nós repetimos e lhe agradecemos. E toda a igreja diz amém. Amém. Pastor, fique à vontade. Sinta-se como se o Senhor estivesse na sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor nós tributamos a Jesus Cristo, porque Ele é de cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão alegres e felizes nessa noite? Levante a sua mão, dá glória para Jesus. Aleluia. Meus amados, é uma alegria estarmos aqui pela primeira vez na congregação Nova Jerusalém, congregação Batista do Brasil. E para mim é uma alegria estarmos aqui unidos para fazermos a obra de Deus. Quero, antes de fazer menção da palavra de Deus, louvando o Senhor pela vida do anjo desta igreja, o pastor Antônio Cruz e a sua muito digna esposa. Que Deus venha abençoar este casal que Deus colocou aqui para fazer uma grande obra para Deus. Também quero louvar a Deus pela vida do irmão Aldair, nosso amigo, e da sua filha, a cantora Aldaísa Sueli, esta jovem que Deus tem abençoado grandiosamente na área do louvor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Ela é o canal de Deus pelo qual estamos aqui hoje. Já levei ali para cantar na nossa congregação. Eu dirijo uma das Assembleias de Deus aqui de Imperatriz, uma das congregações. Nosso pastor presidente é o pastor Raul, e nós estamos também fazendo a obra do Senhor. Meus queridos, vamos colocar de pé sem perder de tempo e abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25. Aleluia, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 5, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, porque Marcos não tem evangelho, nem João, nem Lucas. O evangelho é do Senhor Jesus Cristo. Capítulo de número 5, versículo 25. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim: e certa mulher que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na
a sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu coração estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? E disse-lhe os seus discípulos: a multidão te oprime e te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele, olhando aos seus lados para ver o que lhe fizera, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Coloque a sua Bíblia no banco, pegue na mão do crente mais bonito que tiver do seu lado aí agora. Se aí não tiver crente bonito, aleluia, pega aqui na mão do pastor daí, segure na mão dele, aperte até ele dizer aleluia, aleluia, segure na mão dele, aleluia. A presença de Deus é real neste lugar, e Deus tem uma palavra especial do céu para o teu coração. Eu quero acreditar que é hoje, irmão. Eu quero acreditar que este é o momento. Eu quero crer que Deus marcou esta oportunidade e não passará desta noite, porque Deus tem um milagre para fazer na sua vida. Levante a mão dele para o céu junto com a sua e vamos orar a Deus. Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, eu te louvo, eu te agradeço, porque durante este dia o Senhor esteve conosco, nos dando livramento de quantas bactérias o Senhor nos livrou durante este dia. O Senhor preparou o almoço, muitos aqui já jantaram também, porque tu és um Deus da provisão, e nós estamos nos teus atos. Davi falou no Salmo 122: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. E nós estamos na tua casa, na tua presença, Pai. Como sempre acontece, hoje não será diferente. Eu vou pregar a tua palavra, Pai. Eu não tenho, eu não sou, eu não faço, eu não posso, mas tu tem, tu pode, tu é, tu faz. Por isso, aonde tiver um crente que chegou aqui problema, Senhor, chegou aqui com situação difícil, chegou aqui pensando em parar, pensando em desistir, sacode a vida dele nesta noite, sacode a vida dela nesta noite, e mostra que durante o ano de 2016 não será o ano da peste, não será o ano da destruição, será o ano da bênção de Deus sobre a sua vida. Levanta a tua mão no céu, levanta a mão, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus, aleluia. Meu Deus, há uma unção neste lugar, há uma graça neste lugar, há uma aleluia, glória, há uma presença magnífica, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aqueles que podem dar glória sentando-se no nome de Jesus, aleluia. Que Deus abençoe o senhor, pastor. Já o conheci de outras vezes, já ouvi. O senhor estava ali na congregação da rua Souza Lima, e para mim fez um grande trabalho, entrou para a história, deixou um legado que ninguém apaga, e agora o Senhor resolveu trazer o senhor para cá para fazer uma grande obra. Deus nos abençoe. Nossa oração é que Deus te dê força, saúde e graça. O resto o Senhor corre atrás, amém? Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós acabamos de ler uma palavra bíblica. Eu vou pedir por gentileza a sua atenção nos minutos que se seguem, porque Deus tem uma palavra maravilhosa ao seu coração. Eu quero pregar subordinado não ao tema, mas ao Espírito Santo. Mas desejo falar de um tema agradável nesta noite. Eu quero falar sobre 3 segredos de um vencedor. Diga comigo, 3 segredos de um vencedor. Não, irmão, isso aí não é vencedor. Você pode falar mais melhor. Diga assim, 3 segredos de um vencedor. O texto que acabara de ler é
um dos textos mais lindos e mais conhecidos de toda a Bíblia, daqueles que gostam de meditar na palavra de Deus. O Novo Testamento, ele é algo maravilhoso para aqueles que gostam de ler, porque revela a natureza, o caráter, a obra e o ministério e a pessoa de nosso amado Senhor Jesus. Meus amados e queridos, o texto abordado, ele conta-nos uma história, mas eu quero que você entenda, em primeiro lugar, que a Bíblia é um livro de histórias, pastor. A Bíblia é um livro, meus amados, que conta muitas histórias. Eu nunca vi um livro contar tantas histórias lindas e histórias belas como a Bíblia Sagrada. Tem algumas histórias dentro da Bíblia que quando eu leio, eu não consigo ficar de pé. Tem algumas histórias dentro da Bíblia que quando eu olho para a dimensão, para o contexto da história, primeiro que quando eu estou lendo a Bíblia, aleluia, eu sempre acontece algo comigo que eu me transporto para dentro das páginas da Bíblia e eu começo a vivenciar. Mas porém, eu poderia citar algumas histórias impactantes. Quando eu leio a história de Abraão, aleluia, eu saio do chão, eu sinto arrepio, porque é uma história impactante. Um homem sair da casa do pai, deixar o conforto da sua família, porque ouviu uma voz de um Deus que ele nunca tinha visto, e Deus mandou ele ir para um lugar que ele nem sabia onde que era, e a Bíblia diz que ele obedeceu a voz de Deus, saiu sem saber para onde que ia, porque acreditou na promessa. Irmão, imagine comigo com o olhar natural. Eu quero que você não converse, que você preste atenção na palavra, porque Deus quer falar conosco, e se você começar a perder alguma coisa desta palavra, você não vai sair daqui edificado. Olhe para mim, por favor, permita-me a sua atenção. Bendito seja o nome do Senhor. Diz a pedagogia que não podemos falar de duas coisas ao mesmo tempo, por isso eu peço a sua atenção. Meus amados, quando eu olho para a história de Abraão, um jovem saindo da casa de seu pai, abandonando a casa do seu pai, havia naquelas terras o ditado que o filho que deixasse a casa do pai, ou que deixasse a vizinhança, a circunvizinhança territorial da sua família, ele perdia toda a herança de seu pai. Então o pai de Abraão, Terá, era um homem rico. Quando eu fui estudar a história de Terá, eu descobri que Terá, ele tinha uma oficina de ídolos, e era um dos homens mais ricos da antiga Mesopotâmia, um homem rico, poderoso. Abraão agora está saindo de casa, deixando a riqueza do pai, deixando o conforto da família e deixando os privilégios da casa de seu pai. Quem sabe alguém viu Abraão andando na rua e disse: olha lá o louco, saiu da casa do pai, o que aconteceu com esse rapaz? Por que tu saiu da casa do teu pai? E começaram a questionar Abraão. É assim mesmo, irmão, quando a gente toma uma atitude que glorifica a Deus, sempre a gente é questionado. Quando você toma uma atitude que alegra o coração de Deus, sempre alguém não vai entender, vai questionar porque você fez, porque você deixou de fazer. Mas Abraão saiu da casa do pai e começou a andar pelas terras áridas, distante, e alguém olhava e dizia: lá vai Abraão, o homem que saiu da casa de seu pai, largando a herança, deixando tudo para trás. E Abraão começou a andar debaixo de uma promessa de Deus. É melhor, irmão, abandonar palácio, é melhor abandonar riqueza, é melhor abandonar os ídolos para andar debaixo da promessa de Deus. Abraão resolveu andar debaixo da promessa, e andando debaixo da promessa, ele recebeu um nome esse dado pelos homens. Abraão ficou conhecido como peregrino Abraão, o homem que peregrinava de um lado para o outro. Eu imagino o senhor, pastor, Abraão, quando você lê o livro do Gênesis, que é o livro dos começos, você vai descobrir que Abraão era chamado de peregrino. Quem é Abraão? Peregrino e forasteiro, aleluia. Mas um dia Deus resolveu mudar o nome de Abraão. Deus disse: Abraão, estão te conhecendo como peregrino, como forasteiro. Quando foi à noite, Deus entrou dentro da tenda de Abraão e disse: Abraão, sai da tenda, vamos ali fora. O céu naquele dia estava estrelado. Deus deu ordem às nuvens e disse: eu não quero nenhuma nuvem no céu. As estrelas ficou limpa. Deus disse para Abraão: Abraão, conta estrelas no céu. Ele contou uma, contou duas. Quando ele contou 10, não deu conta mais. Ele disse: não dou conta. Deus fez ele ver a praia e
diz quantos grãos de areia que está na praia. Ele disse: são incontáveis. Deus olha para Abraão e disse: estou mudando o teu nome agora, pois assim será a tua descendência, assim será a promessa que eu tenho na sua vida. Alaia, suribicanda, alaia. Eu sei que vocês gostam da unção, então levante a sua mão por gentileza, porque nessa noite é noite de Deus mudar a história. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Deus disse: vem da tenda, a partir de hoje o teu nome é Abraão. Sabe o que significa o nome Abraão? Pai de uma grande nação, pai de uma multidão. Aí eu imagino, irmão, era como os homens conheciam Abraão na terra. Como era? Peregrino e forasteiro. Quem está passando ali? Quem está passando ali é o peregrino, é o forasteiro. Mas lá no céu Deus olhava e dizia: é pai de multidão. Aleluia. Deixa eu mexer com a tua fé aqui. O interessante, irmão, não é como os homens te conhecem na terra, não é. O interessante é como Deus te conhece no céu. Estão dizendo aqui embaixo que você não tem promessa. Estão dizendo aqui embaixo que você não vai longe. Estão te chamando de peregrino, de forasteiro. Mas lá do céu Deus está olhando para a tua história e dizendo: é pai de multidão, nasceu para fazer história. Vai crescer, vai crescer, vai crescer e vai ter sucesso. Bendito seja o nome de Jesus. Essa é uma história. Outro dia eu vim aqui pregar sobre Abraão, mas essa é uma história que quando eu leio fico impactado. Outra história que quando eu leio, e essa história quando eu leio, permite eu abrir um pouco o coração aqui, pastor. Eu nunca li esse texto sem conseguir chorar, e o meu choro é diferente, porque eu choro um choro emocionante por dentro. Aleluia. Quando eu leio essa história bíblica, eu me emociono muito, eu fico entatalado, os meus olhos ficam olhando para a dimensão da história. É a história de Jacó. Quando eu olho para a história de Jacó, irmão, eu vejo os dramas que Jacó passou dentro da casa do seu pai. Eu vejo o sofrimento de Jacó. Eu vejo também Jacó saindo fugido por causa de seu irmão Esaú, saindo de casa orando para Deus e dizendo: pai, se tu me abençoares, aleluia, quando eu voltar eu te darei o dízimo de tudo. 28 anos se passou e dentro do coração de Jacó tinha uma preocupação: será se Esaú me perdoou? Esaú vai me matar, Esaú vai me destruir. Ele conviveu com esse sentimento durante 28 anos. Saiu da casa de seu pai pobre, mas se enricou, se tornou rico, homem fazendeiro, rico, bilionário da sua época. Mas quando ele ia voltando pelo mesmo caminho e com o mesmo cajado na sua mão, ele foi ao encontro de Esaú. Mas a história diz algo tremendo. A Bíblia diz, pastor, que quando ele vai ao encontro de Esaú, seu irmão, ele se lança por terra 7 vezes, pega o melhor presente e manda na frente para o seu irmão. Quando o presente chega lá, Esaú também era rico, tinha crescido, era poderoso, tinha rebanhos e mais rebanho. E quando ele encontra com Jacó, Jacó se humilha. Quando eu olho para a humilhação de Jacó, eu vejo o aquebrantamento na sua alma, e sem nenhuma palavra, Esaú abraça, e a Bíblia diz que eles se beijam e choram durante muito tempo. Eu fico comovido com uma história dessa. A Bíblia tem muitas histórias. Não obstante, quando nós olhamos para a história de Davi, o menino desprezado no meio dos seus irmãos, que só prestava para cuidar de ovelha, abandonado. Davi, irmão, quando nasceu, ele nasceu, aleluia, com defeito, nasceu sarnento, e nasceu também de baixa estatura. E quem era de baixa estatura não servia para o exército de Israel. E quem nascia sarnento, pela lei judaica, era considerado maldição. Mas a Bíblia vai contar a história de Davi. Davi, irmão, ele é o único homem da Bíblia que foi ungido 3 vezes. Foi ungido rei de Hebron, foi ungido rei de Israel, e foi ungido, aleluia, rei de Judá. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E no Salmo 88, versículo 20, a Bíblia diz: eu achei Davi, e com meu santo óleo o ungi. Bendito seja o nome de Jesus. Davi é o único homem da Bíblia conhecido como colecionador de vitória. Davi, ele é o homem conhecido como colecionador de vitória. Só Davi matou urso, só Davi matou leão, e só Davi matou gigante. Bendito seja o nome de Jesus. Levante a
para eu chegar no texto de hoje. Me dê mais ou menos 15 minutos, que eu quero trazer uma palavra rápida e orar pelos irmãos. O texto que eu li é uma história diferente. Conta a história de uma mulher essa que a Bíblia vai dizer que ela tinha no seu corpo um fluxo de sangue. E para quem não sabe, nos dias de hoje, essa doença hemorrágica ainda continua, mas são normais nos hospitais. Com uma gota ou com uma injeção é estancado naturalmente. Mas nos dias daquela mulher, ela sofria daquela enfermidade e a medicina da época ainda não era avançada. Então a Bíblia vai dizer que durante 12 anos, não é 12 anos que ela tem, pelas histórias da Bíblia e os historiadores que fazem a sua história, alguém diz que esta mulher tinha aproximadamente 24 anos. Ela começou a perder sangue aos 12 anos e já fazia 12 anos que ela perdia sangue. Quando nós lemos a Bíblia vai informar que sangue é vida. Então uma pessoa perdendo sangue durante 12 anos por causa da sua hemorragia, ela ficava como se perdendo a sua vida, ia ficando pálida, anêmica. E isso aconteceu com aquela mulher. Todos nós sabemos que quando você lê o livro de Levítico, no capítulo 25, no versículo 15, a Bíblia vai falar sobre a lepra, sobre o fluxo de sangue e sobre outras manchas na pele, porque dentro da casa de Israel havia uma lei, pastor. Se alguém tivesse uma doença na sua pele, ele era levado até o sacerdote o examinava e colocava ele num lugar à parte. Durante 7 dias, quando era no 8º dia, ele voltava ao sacerdote. Se a mancha continuasse na pele, o sacerdote considerava aquela pessoa imundo, e até os dias da sua mancha, ou até o dia do seu fluxo, ele era considerado imundo dentro da casa de Israel. E o imundo tinha algumas restrições dentro do meio dos judeus. Quem tinha lepra ou quem tinha fluxo de sangue, no caso daquela mulher, era normal. Um período durante 7 dias era normal. Passasse daí, era considerado maldição. A Bíblia vai informar que a mulher tinha 12 anos que tinha este problema. Pois bem, vamos correr. Quando a Bíblia informa isso, e o texto também nos informa, eu quero dizer para os irmãos que naqueles dias, quem sofria dessa enfermidade era considerado maldição dentro da casa de Israel. E havia algumas restrições. Por exemplo, o leproso não poderia entrar no templo para adorar a Deus, porque o sacerdote dizia: Deus nunca receberá sacrifício de leproso. Então o imundo não podia entrar onde o limpo estava. Era proibido. Quando o imundo andava, por onde ele andava ficava imundo. Se ele pegasse em uma colher, a colher ficava imunda. Se ele sentasse em uma cadeira, a cadeira também ficava imundo. O imundo não podia se aproximar dos levitas e nem dos sacerdotes, porque havia uma lei que o nazireado e também os sacerdotes não podiam tocar em pessoas imundas. Agora imagine os traumas que aquela mulher viveu, aonde ela passava. E o interessante, irmãos, é que esta mulher, ela tem uma história, mas não tem um nome. Se eu perguntar para os irmãos aqui como era o nome desta mulher, ninguém vai conseguir me informar como era o nome desta mulher. Se eu perguntar se você já leu um livro, qualquer que seja, se for livro nível 1, nível 2, até o nível 50, nenhum livro vai registrar o nome desta mulher. Ela tem uma história e o nome dela não é encontrado nessa história. Eu estou dizendo, senhores, que esta mulher é uma anônima, que apareceu a sua história tragicamente, aleluia. Mas perceba algo aqui, perceba que ela era conhecida por um nome. Qual era o nome que ela era conhecida? Ela era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Ela era conhecida pela maldição que ela carregava na vida dela. Quem é ela? Ela é a mulher do fluxo de sangue. Quem é ela? Ela é aquela que não pode entrar no templo. Quem é ela? Ela é aquela que não pode sentar junto com o sacerdote. Quem é ela? Não pega na mão dela.
ninguém conhecia o nome dela, e quando chamava ela por um nome, era um nome que causava ali, aleluia, dor, um nome que causava ali constrangimento. Havia uma lei dentro da casa de Israel: o leproso só podia andar livremente se o sumo sacerdote colocasse uma campainha no seu pescoço, pegava um cordão, aleluia, de púrpura, lavava do carmesim, colocava uma campainha no seu pescoço, e ele convivia com aquela campainha, para que todos vissem de longe a campainha, e aquela campainha dizia assim: não pegue nele, não fale com ele, não se relacione com ele, não deixe ele entrar dentro da sua casa, porque ele e ela é leproso. Mas a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela tinha uma certa condição, então. Ela tinha um certo dinheiro, não sei se é dado, mas a Bíblia vai informar que ela tinha uma certa condição, e com o seu dinheiro, durante 12 anos, ela procurou a medicina local para tentar resolver o seu problema. Ela ia no médico, chegava lá no médico, o médico atendia de longe, de lá, e ela de cá, porque não podia pegar na mão. Aí o médico, ela pagava a consulta, e o médico dizia assim: de longe, senhora, não conseguimos resolver o seu problema, no valor do médico. E ela pagava a consulta. Aí alguém chegava e dizia: lá em Cafarnaum tem um médico. Ela ia lá, pagava a consulta, e o médico dizia: não conseguimos resolver o seu problema. Ela deixava o dinheiro. Aí quem sabe alguém aí, irmão, vai dizer assim: mulher, não tem jeito, tu nasceu assim, tu vai morrer assim, essa maldição não vai te largar, para, desiste. Só que a Bíblia diz que ela ia no outro. Durante 12 anos ela andou em médico, todos os médicos que ela conseguiu, ela foi. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que essa história me chama a atenção, porque eu estou lendo a história de uma mulher que não tinha nome, era anônima, não tinha conhecimento do seu nome. A Bíblia não revela o seu nome, mas que tem uma história impressionante dentro da Bíblia Sagrada. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que durante 12 anos, não foi 12 meses, não foi 12 semanas, não foi 12 dias, foi 12 anos. Ela procurou resolver o seu problema. Talvez você não está entendendo, mas você vai entender. Olha aqui para mim, aleluia. Ela perdeu todo o seu dinheiro, irmão, tentando resolver o seu problema. Quem sabe se fosse eu, tinha desistido no primeiro ano. Não vai mais dar mais, já gastei dinheiro com o médico, já procurei, vou ficar quieto, vou sentar, vou morrer, vou esperar as coisas acontecer. Ela não tinha nome, mas ela tinha uma qualidade, e aqui eu começo a pregar. A primeira qualidade de um vencedor é que ele tem que ter perseverança. Ele tem que ter perseverança. Alguém chegava dizendo: tu vai morrer com este problema. Ela disse: mas eu vou no outro médico, eu vou no outro médico. Ela tinha perseverança, não tinha nome, era anônima, carregava uma campainha de maldição no pescoço, mas era uma mulher que tinha perseverança. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: sabe por que muita gente começa bem e termina mal? É porque não tem perseverança. Sabe por que tem muita gente que não vai, que não prossegue, que não recebe? É porque não tem perseverança. A perseverança é o combustível que te leva do sonho. A perseverança é quem faz você decolar. A perseverança é quem faz você andar e receber. Não adianta. Tem muita gente que não tem perseverança. Orava, não ora mais. Cantava, não canta mais. Vinha para os cultos, não vem mais. São pessoas que pararam no meio do caminho. Agora imagine se Deus, irmão, não fosse um Deus perseverante. Está lá Jeová, sentado no canto do céu. Aí os anjos vêm e perguntam. Imagine Jeová com as duas mãos na cabeça. E o anjo pergunta assim: o que foi, Jeová? Que tu está com as duas mãos na cabeça? Aí o Jeová ia dizer assim para o anjo: rapaz, é porque eu comecei a fazer a terra e não terminei. Aleluia, imagina Deus falando um negócio desse. Deus gosta, irmão, de quem é perseverante. Quem é perseverante agrada a Deus. Dizendo para ela: vai morrer, essa enfermidade é para a morte. Não, mas não tem problema, eu vou no outro médico. Tu vai gastar dinheiro, não tem problema, mas eu vou no outro médico. Aleluia, aleluia. Quando eu falo de perseverança, eu me lembro de Elias, que é Eliseu.
Bíblia diz que Elias, pastor, disse assim: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou até Betel. Ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E os dois partiram para Betel. Chegou lá em Betel, Elias olhou para Eliseu e disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou até Jericó. Ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Aleluia. Chegou lá em Jericó, Elias olhou para Eliseu e disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou até o Jordão. Eliseu olhou para ele e disse assim: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Elias estava fazendo um teste com Eliseu, irmão. Ele estava dizendo mais ou menos assim: eu quero ver se Eliseu quer mesmo vitória, eu quero ver se Eliseu mesmo quer mesmo a minha capa, eu quero ver mesmo se Eliseu tem o seu dobrada. Então deixa eu mandar ele ficar, para ver se ele fica. E ele não ficou, ele era perseverante. Deixa eu perguntar uma coisa aqui: quantos dos irmãos gostaria de receber a capa de Elias? Quem gostaria? Não, seja hipócrita não. Quem gostaria de receber? Levanta a mão. Você sabe de quem eu estou falando, pastor? Eu estou falando de Elias, o mais emblemático dos profetas. Elias era aquele que dizia: cai fogo e fogo caía, morre, morria. Elias dizia: não chove, não chovia. Elias era o profeta do fogo, o homem que falava e acontecia. Quem gostaria de receber a capa dele? Quem gostaria? Agora, na minha modesta opinião, para receber a capa de Elias, tem que ter no mínimo a perseverança de Eliseu. A perseverança de Eliseu. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu falo de perseverança, eu me lembro de Moisés. Moisés chamou 12 homens. Quantos homens? 12 homens. Disse: vem cá, vai na terra de Canaã, espia a terra, e daqui 40 dias traz relatório para mim. 12 homens, olha para mim, irmão. 12 homens saíram da presença de Moisés, começaram a andar pela terra cantando da lista. 40 dias, lá vem. No meio dos 12 homens estava lá Josué e Caleb andando pela terra. A Bíblia diz que durante 40 dias eles andaram pela terra. Depois de 40 dias, lá está Moisés dentro da tenda. Moisés dentro da tenda, lá vem eles trazendo relatório. 10 homens correm na frente. Olha aqui para mim, ó, como é lindo. 10 homens correm na frente. Entra lá e diz: Moisés, deixa eu dizer uma coisa, está aqui o relatório. Deixa eu dizer uma coisa: esquece a promessa de Abraão, esquece esse negócio de Jacó, não tem como entrar na terra. Por quê? Moisés diz: por que não dá? Aí diz: rapaz, lá tem gigante. Nós vimos lá os filhos de Anak, homem poderoso. Não